aí, tudo bom? É? Eu gosto de ver a cara de ânimo logo cedo do povo. Animado, olho tudo inchado, não é? Mas aqui nós estamos começando tarde, 9 horas. Eu era a favor de umas 8h30, assim. Começar bem o domingo, aproveitar melhor o domingo, né? Então vamos fazer uma oração antes de iniciar esse momento nosso de aula. E hoje farei algo que eu prometi que não faria. Vai ter um parágrafo que eu vou dar uma acelerada, que hoje nós vamos terminar o 4. Uma acelerada no 5, quero falar bastante do 6. Ainda faltarão 4, mas a gente chega lá. Então, oremos. Pai, muito obrigado por mais essa semana que se inicia. Muito obrigado pelo seu cuidado. Muito obrigado, pois o Senhor tem derramado da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor sobre a nossa vida. Muito obrigado, pois o Senhor nos buscou quando estávamos perdidos. O Senhor transformou o nosso coração e o Senhor nos dá o privilégio de nos reunirmos no primeiro dia da semana para aprender mais da tua palavra, para aprender mais daquilo que o Senhor revelou a nós e para cultuar a ti. O único Deus digno, o único Deus verdadeiro que merece toda a nossa reverência e adoração. É no nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, alguma pergunta sobre a última aula? Parece talvez de propósito, né? Eu não dou tempo para pergunta na aula e vocês esquecem. E aí eu não preciso responder nada, né? Não fica em risco. Alguma pergunta sobre a última aula, sim ou não? Talvez. Então, diga a sua curiosidade. Certo. Sobre a nossa denominação, sobre o que os judeus pensam do cânon da Igreja Católica. Acho que eles não tomam esse cânon, né? Eles não tomam porque a Igreja Católica Apostólica Romana adulterou inserindo livros. E são livros que eles mesmos, os próprios autores não reconhecem, né? E autores judeus. Então, os judeus eles não fecham com aquele cânon, né? Com cânon não, né? Pode ser o cânon da Igreja Católica, da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Mas a gente conhece até um ponto, né? Talvez como história. Isso. Então você vai reconhecer o livro, por exemplo, Macabeus, por aquilo que ele é, um livro histórico. E um livro histórico feito por homens, e naturalmente, então, eles podem ter erros. Assim como os nossos livros de história têm vários erros. Porque a história nada mais é do que nunca caiam nessa falácia de que é apenas um relato dos fatos. É o relato dos fatos a partir de uma perspectiva, a partir de um viés, a partir de alguém que tem uma base de valores, né? Então, toda vez que vocês ouvirem assim, essa foi uma pesquisa feita sem viés. Mentira. Da mesma forma que a nossa não é sem viés. A única certeza que eu tenho é que os meus viés estão corretos e o deles não. Nesse sentido, né, de que se a gente for seguir os valores bíblicos, o nosso viés, a nossa perspectiva vai estar correta, enquanto aqueles que não seguem não estará, né? Respondido? Mais alguma? Acerca daquele sonho que o pastor contou, em que Do Maomé, certo? Qual a dúvida? sim, portanto, o pastor foi referiu que como apareceu, tinha aquele homem, né, de branco, se não estou em erro. Então como é que nós podemos, sei lá, dizer esse sonho é ou não é da parte do Senhor? Tá. Então, como eu falei, o sonho, naquele caso, ele não tem um conteúdo salvífico, ele não salva. Né? Isso, então, é a primeira coisa importante. A segunda coisa importante é que eu entendo que esse sonho, ele veio do Senhor, porque essa pessoa foi movida por alguma coisa que o levou diretamente para o missionário. E o missionário, e eu falo assim, é você que vai conseguir me explicar quem é um homem de branco. E aí o missionário vai e apresenta Jesus Cristo, apresenta o evangelho, e aí vem o conteúdo salvífico.
né? Vem o conteúdo das escrituras, né? Então, pelo fato da pessoa ter sido guiado, e aí a pergunta é, o que nos guiaria a procurar um enviado de Deus que traz mensagem de salvação, a não ser o Espírito Santo? Então, por isso que eu entendo e é uma realidade relativamente comum ou bastante comum em meios muçulmanos. Então, quando a gente ouve, a gente tem bastante receio, né? Porque o islâmico, ele se reproduz, a gente diz no Brasil, como coelho. 7, 8 por casal. E o meu sonho aqui para a IPV é a gente criar o Estado Islâmico Cristão. É os membros nossos reproduzindo igual o Estado Islâmico. 8 filhos, 10 filhos, né? Mas essa ideia, a gente fica com medo que eles vão ganhar na quantidade numérica, né? O que a gente se esquece é de que Deus está no controle e de que, muitas vezes, quando a gente ouve os relatos dos missionários no campo, assim, está convertendo mais muito muçulmano. Porque uma das diferenças do cristianismo para o islamismo é que o cristianismo verdadeiro não usará da violência para convencer as pessoas da sua fé. A gente não vai fazer isso. A gente pode... Não vou entrar nessa polêmica, a gente precisa passar os slides hoje. Mas essa ideia, então, de que eles usam a violência e por isso eles parecem muitos, e de fato são muitos, mas na base eles estão sendo removidos. Deus está resgatando os eleitos ali também. Respondido? Então, não abrirei mais perguntas agora. Se eu passar todos os parágrafos hoje, aí no final a gente abre mais, tá bom? Então vamos lá. Continuando, a gente estava no metade do parágrafo 4, né? Então, só para resgatar aí, né? A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, seu autor, que é a própria verdade. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Acho que isso fica claro quando a gente lê esse texto, que isso é tranquilo, né? A gente começou a ver as referências bíblicas que vão dar fundamento para a gente entender que a Bíblia é de fato a palavra de Deus e a maneira como ela precisa ser recebida. Então, 1 João 5,9, né? Uma lógica bastante interessante, né? Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho, ou seja, as Escrituras são o testemunho que Deus dá acerca de Jesus Cristo. E se nós, e aqui no caso ele está falando, se vocês aceitaram o nosso testemunho, que é um testemunho de homens, que nós vimos Jesus Cristo, muito mais essa revelação que é sobrenatural. E aqui a gente vai ver mais para frente de que o reconhecer que as Escrituras são de fato a palavra de Deus é algo que é feito no nosso coração pelo próprio Espírito. Então a gente vai ver que, em última instância, num certo sentido, pouco importa o que a igreja nos diz, se ela é ou não a palavra de Deus. Porque é apenas o Espírito que tem o poder de nos convencer. Ontem eu estava conversando com a Sofia, no pequeno grupo, ainda que a gente apresente todas as evidências para um descrente de que a Bíblia é o livro com maior quantidade de documentação existente na história desse planeta. Nenhum outro livro tenha tanto de evidência que a gente tem igual a da Escritura. Nenhum outro livro a gente consegue argumentar que tem uma precisão textual de mais de 99%. Você pode apresentar tudo isso. O bendito do incircunciso de coração vai arrumar um outro problema. Por quê? Porque a cabeça dele só cria problema. Por quê? Em última instância, existe uma guerra que normalmente a gente está desatento, é uma guerra entre dois lados, serpente e os descendentes da mulher. Em última instância, existem aqueles que servem a Satanás e existem aqueles que servem a Deus. É isso que a gente precisa entender. E quem serve a Satanás, ele vai sempre arrumar problema. O negócio dele não é arrumar solução. A gente estudando Romanos 3 nos PGs, a gente viu que eles não conhecem o caminho da paz. E quem não conhece o caminho da paz faz o quê? Arruma confusão. Então, sempre que a gente... E é por isso que a evidência, ela tem um papel, mas ela não é essencial para a nossa fé. Ela pode corroborar com aquilo que a gente fala, com o que a gente crê, mas ela não é fundamento para nós crermos. Porque, em última instância, a evidência não convence ninguém.
Em última instância, se eu creio na evidência, a Bíblia perde autoridade, que ela nunca perderá, né? Você pode não crer, mas a autoridade dela está sempre lá, né? Então, e aí, Paulo de novo, né? Em 1 Tessalonicenses, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Qual que é esse motivo de gratidão? É que tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes, que é de Deus. Então aqui Paulo, isso aqui é uma coisa importante, Paulo está reconhecendo que ele e outros apóstolos são inspirados por Deus. O que eles falam e escrevem é diferente. Porque a autoridade que está nessas palavras, a autoridade que está nas escrituras, vem do próprio Deus. E não de, como a gente viu em Pedro, elucubração, elucidação humana, né? Então acolhestes não como palavra de homens, em sim como é, em verdade, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, outra diferença da palavra, das escrituras, é que ela não é apenas a palavra de Deus. Ela é uma palavra que opera. Ela é uma palavra que é viva. Ela é uma palavra que transforma. E eu lanço o desafio para vocês, como crentes, a investirem tempo lendo as escrituras ao longo desse ano e ver com os próprios olhos se você vai mudar ou não. Não existe possibilidade de um contato genuíno com as escrituras e você não sair transformado. É igual você colocar a mão na fogueira e não se queimar, não tem como. Se você pegar, desafio que eu faço a vocês, acenda uma lareira, vai lá e pega uma lenha quente com a mão, não faça isso não. Mas vocês entenderam a ideia, certo? Então não tem como a gente ter um contato genuíno com as escrituras e não sermos transformados. Tem um autor, eu não gosto de tudo que ele escreve, mas uma das coisas que ele fala sobre a função das escrituras é a seguinte, que a gente deveria, qual que é a finalidade última da escritura, num certo sentido? É a transformação do nosso coração. É através da palavra que o Espírito age, né? E ele fala que se nós lermos as escrituras apenas como uma fonte para saciar a nossa curiosidade, a gente está cometendo um aborto. Ou seja, estamos matando a finalidade pela qual ela foi nos dada. Eu acho que passa uma imagem, só para a gente lembrar, ter sempre isso claro para nós, de que a Escritura ela não deve ser lida como um livro para saciar curiosidades, mas sim um livro que vai confrontar os meus pecados, sim um livro que vai revelar o Deus a quem eu sirvo, e por conta disso o meu coração se encherá de gratidão. Então é um livro que transforma o murmurador em adorador. É um livro que transforma uma pessoa insatisfeita numa pessoa satisfeita. A pessoa triste em alegre. É isso que a Bíblia faz, né? Mas vamos prosseguir aqui. Então, nosso amigo John Frame vai falar que a autoridade divina é a razão fundamental pela qual a Escritura é autoritativa, ou seja, ela tem autoridade. Sua autoridade é absoluta, porque a autoridade de Deus é absoluta. E a Escritura é a sua palavra pessoal para nós. Então, a autoridade toda da Escritura não está no que eu falo, não está no que a Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal fala. A autoridade da Escritura está naquilo que Deus diz. E Deus diz que ela é a palavra dele. E se ele, aqui vou usar os recursos do Hernandes Dias Lopes, e se ele é Deus soberano, e ele é, isso é a autoridade absoluta sobre as nossas vidas. E isso é por isso que eu tenho feito esse primeiro capítulo de maneira tão devagar, num certo sentido, para que nós possamos refletir ao longo de semanas o quão essencial, o quão fundamental é a Bíblia para a nossa vida. O quanto ela tem que definir o que nós somos, o que nós pensamos, o que nós fazemos. O quanto nós, orgulhosos que somos com os nossos pensamentos, temos que nos submeter ao que ela diz. Em última instância, pouco importa o que você pensa, o que importa é o que Deus diz. Às vezes dói falar isso, né? Me fala assim, não, você é muito bruto às vezes, né? Às vezes sou. Né? Romanos 3 fala assim, que se cale toda a boca diante de Deus, né? Mas então essa ideia de que ela tem que conformar tudo o que somos e o que pensamos, tá? Então a Escritura é tanto inerrante quanto infalível.
É inerrante porque é infalível, ela não pode falhar. E por que ela não pode falhar? Porque não existem erros em Deus. E se Deus é perfeito, o seu discurso é perfeito. Se Deus é perfeito, a maneira como ele se revela e a maneira como ele preserva a sua revelação é perfeita. Ainda que tenha sido ao longo de milhares de anos. A gente pode confiar, porque isso aqui é melhor do que ISO. Melhor que ISO 9000 lá no Brasil, né? O que dá atestado de garantia, de qualidade. É o próprio Deus quem está garantindo. Então vamos. Esse aqui é o parágrafo que nós vamos passar meio que quase que voando, tá certo? Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, a finalidade do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz o único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e a certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interior do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica ao nosso coração. Eu acho que o texto ele é suficientemente claro para a gente entender. Mas aqui eu quero que a gente pense, quando ele fala dessa testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço. Então, eu acabei de falar no parágrafo anterior de que a igreja não tem autoridade para te convencer que ela é a Escritura. Mas, quando a gente pensa a maneira como a igreja trata a Escritura, isso pode sim nos motivar a ter um apreço maior, a se atentar mais para as Escrituras. E por que eu falo isso? Porque ao longo da história, Deus nos deu homens e mulheres de fé que testemunham para nós hoje. Então, eu gosto muito de pensar sobre os mártires, homens que deram as suas vidas, simplesmente por não abrirem mão daquilo que criam, simplesmente por não negar o Deus das Escrituras. Que outra religião faz isso? Nenhuma. É movido pelo Espírito Santo que alguém tem condição de fazer isso. Se nós formos pegos nas mesmas circunstâncias, Deus pode sim gerar em nós essa coragem. É algo que vem do alto, né? E tem um caso que eu gosto bastante, depois eu sugiro os irmãos a pesquisarem, que é o Policarpo de Esmirna. Quem já ouviu falar do Policarpo? Policarpo era um tiozinho de 80 e poucos anos, em que foi pego no Império Romano e condenado à morte lá naqueles shows no Coliseu, né? E o governador da época, olhando para ele foi movido de compaixão. E a compaixão do descrente não gera o resultado certo, né? E esse governador fala para Policarpo: nega o seu Deus e poupa, você já está com 80 e poucos anos. Ele falou: não vou negar. Falou: nega o ateísmo e rejeita os ateus. Ele falou: eu rejeito. Ele aponta para o Coliseu: todos vocês ateus. Aí o negócio foi ficando ruim pro lado dele. Ele falou: eu tô te dando uma chance. Se você negar o seu Deus, eu te livro, você vai embora para casa. E aí é uma frase que às vezes eu até me emociono quando eu leio essa frase. Ele fala assim: como posso eu negar o meu Senhor? E Policarpo é provavelmente o primeiro crente de segunda geração que já nasceu na igreja, que a gente tem notícia. Ele foi discípulo de João, o apóstolo amado, né? E ele fala assim: como posso eu negar o meu Deus, sendo que nos meus 80 anos de vida, ele nunca me fez um mal? Como posso eu negar esse Deus? E aí depois entra na parte da tradição, que a gente já não sabe se é verdade. Colocaram ele lá, tentava acender o fogo, não acendia. E depois, quando acendeu, ele não pegava, ele não queimava, mas enfim, ele morreu. Mas são homens que deram a sua vida por causa daquilo que criam e criam por causa daquilo que leram. Será que eu não deveria considerar um livro que transforma uma pessoa, um senhor de 80 e tantos anos,
a ter a coragem de enfrentar um governador que tem poder da pena de morte? Acho que a gente deveria, de fato, isso pode nos levar a ter um apreço maior. Essa é a ideia aqui, tá bom? Ou então, como Lutero, quando diante do Concílio de Worms, a Igreja Católica Apostólica Romana fala, nega aquilo que você está defendendo. Ele fala, eu não posso ir contra a minha consciência, contra as Escrituras. Me prova que eu estou errado na Escritura, aí eu mudo, né? Mas vamos lá. Então, 1 Timóteo aqui, 3, de 14 e 15, né? Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como deve se proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, se a igreja é a igreja que anuncia a palavra de Deus e ela é o baluarte da verdade, isso deve me levar a ter um apreço pelas Escrituras. Então, aqui, Van Dixhoorn falando, né? Nós confiamos na Escritura porque ela é a palavra de Deus. Mas como podemos ter certeza disso? Uma fonte de encorajamento para enxergá-la assim é o testemunho da igreja cristã no decorrer dos séculos. Embora a igreja não seja a conclusão da sua própria premissa, a igreja do Deus vivo, é como Paulo ensina a Timóteo, coluna e baluarte da verdade. No decorrer dos séculos, grandes cristãos e igrejas dão testemunho da fidedignidade e autoridade da Escritura. Com certeza, tal testemunho pode nos conduzir a uma alta e reverente estima à Sagrada Escritura. Hoje também, as pessoas são levadas a ler e confiar nas Escrituras por causa do encorajamento da igreja local ou de um dos membros dela. Então, parte da nossa função como igreja é encorajarmos uns aos outros a, de fato, ter uma vida de leitura e de meditação nas Escrituras. É parte da nossa função. Porque uma vez que você vê uma pessoa que é de fato apaixonada pelas Escrituras e a maneira como ele lida com os problemas da vida através das Escrituras, isso nos impulsiona a fazer o mesmo. E é uma ideia, aqui de novo, Provérbios, assim como o ferro afia o ferro, o homem ao seu amigo. Essa é a nossa função aqui, um na vida dos outros, né? Mas vamos aqui. Eu falei que eu vou correr, vamos lá. Então, 1 João 2, 20 e 27, né? E vós possuís o são que vem dos santos, e todos tendes conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que deles recebestes, permaneceste em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e a verdadeira e não a falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Aqui a ideia da eficácia da unção do Espírito Santo, e a unção do Espírito Santo não para adivinhar coisas, não para se jogar no chão dando risada, não para ficar dançando e fazendo palhaçada no meio do culto, mas para entender a própria palavra. Essa é a verdadeira unção do Espírito Santo. É entender a palavra de Deus. E não sair fazendo palhaçada por aí em nome de Deus. É diferente. Aqui é coisa séria. É entender a revelação do próprio Deus. Então vamos lá de novo, nosso amigo Van Dixhoorn. Um testemunho ainda mais claro da autoridade da Escritura é a própria Escritura. O ensino dela transforma. E os antigos e novos leitores continuam a ficar maravilhados com o peso e a densidade desse livro. E a maneira pela qual as várias partes da Bíblia informam e iluminam uma a outra. Há algum outro lugar onde possamos aprender tudo o que precisamos saber acerca do único caminho da salvação? A verdade é que há tantas excelências incomparáveis que poderíamos citar. Há tal evidência irresistível da perfeição que só podemos concluir que a Bíblia, abundantemente, se evidencia ser ela a palavra de Deus. Num sentido muito real, podemos dizer que a Sagrada Escritura se auto-autentica. Então a ideia aqui é de que nós estamos lidando com um livro que foi escrito por mais de 1.600 anos, foi o tempo que demorou a composição das Escrituras, e por 40 autores. E aí ela se auto-autentica porque 40 homens, ao longo de 1.600 anos, escreveram um livro que não tem contradição em si. Esse livro tem coisas que são difíceis de entender. É diferente de falar que tem contradição. É difícil entender, vou sempre voltar nesse ponto, soberania de Deus e responsabilidade humana. Mas isso não significa contradição, significa que nós somos limitados, incompetentes
e afetados pelo pecado. E que somos incapazes de compreender um Deus que é infinito e perfeito, e que não há nele limitação do pecado. Então essa Bíblia ela é tão perfeita que ela tem a condição de se auto-autenticar. E a evidência, a gente não precisa, mas a evidência de que ela é de fato a palavra de Deus é que ela transforma. A evidência de que ela é a palavra de Deus é que ela é distribuída em presídios para que homens sejam transformados. A evidência de que ela transforma é a nossa própria vida. Como disse na pregação passada, se é que tem experimentado que o Senhor é bondoso. Então, essa palavra, ela é tão perfeita que ela nos ajuda a entendê-la a si mesmo, a si próprio. É a ideia que a gente chama daqui da analogia da fé. Ou seja, é entender a Escritura a partir da própria Escritura. Por isso, existe um erro hermenêutico, né, um erro interpretativo muito comum na vida da igreja, que a gente vai direto no texto difícil para tentar entender o texto difícil. Certo? A gente está lendo a passagem, aí vem um texto complicado lá, né? Igual vocês estudaram Juízes nos pequenos grupos. Aí chega umas horas e fala assim, mas como que entende isso aqui? O homem sacrificou ou não sacrificou a filha? E aí gera divisão no grupo, um quer bater, aí já quer sacrificar um ao outro, né? Mas a ideia que a gente tem que fazer é voltar para os textos mais fáceis, para que os textos mais fáceis lancem luz ao texto mais difícil. Né? Tem um outro texto, só vou tacar polêmicas aqui hoje. Tem um outro texto difícil, Saul conversou ou não conversou com Samuel depois que estava morto? Tem o texto bíblico lá falando que conversou. Como que a gente lida com isso? A gente vai ter que entender as escrituras, a gente tem que buscar textos mais simples, que vão falar, por exemplo, que não tem comunicação com o reino espiritual pós-morte. Se não tem comunicação com o pós-morte, como que ele pode ter falado? Não é à toa que Satanás é nos descrito como o pai da mentira. Ele é um grande artista, né? A gente subestima muito. Ele não tem condições de afetar a vida do crente se Deus não permitir. Então, se a gente vai lá no livro de Jó, por exemplo, isso é fácil. A gente precisa ter medo do Satanás? Não, manda ele aparecer aqui agora e nós dar uma surra nele. Né? Não precisamos ter medo. Por quê? Porque o único poder que é conferido a Satanás é Deus quem dá. Não existe uma disputa entre o mal e o bem. Existe um Deus soberano governando todas as coisas. Lutero tem uma ilustração de que o Satanás é como se fosse um macaquinho na coleira de Deus. Ele só faz o que Deus quer e a hora que Deus libera. Senão volta para a coleira e fica quietinho no seu canto. Não tem negociação. Então a gente não precisa temer Satanás. Crente não é possuído por Satanás. Não tem possessão demoníaca na vida do crente. Porque Satanás não tem vez onde o Espírito Santo habita. Se o Espírito Santo habita e ele é todo poderoso, qual que é a chance de Satanás tentar entrar em nós? Nenhuma. Não é por conta de você não, por conta nem de mim, por conta só do Espírito Santo mesmo. Né? Então, se não tem comunicação entre vivos e mortos, será que Saul falou com Samuel? Mais uma vez, né? Deus entregando Saul à perdição. Né? Mas vamos para frente, que atrás vem gente. Então tá lá, contudo, a nossa plena persuasão e a certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interior do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica ao nosso coração. Veja que é pela e com. Duas preposições, né? E um dos meus professores agora no mestrado, ele falando sobre a maneira como a gente deveria estimular os crentes da igreja a lerem as escrituras, né? Ele falou assim, qual que é a chance da pessoa recém-convertida, primeira vez, tendo contato com o evangelho, dela ler a escritura toda e entender tudo? Qual que é a chance disso? 0. Deus me converteu, já vai para 24 anos, já vai para 24 anos que Deus me converteu. Desses 24, os últimos 8,
eu tenho gastado estudando de maneira sistemática as Escrituras e eu não entendo quase nada. Então, a ideia que ele passa é o seguinte: o melhor jeito de entender a Escritura é lê-la novamente. Quanto mais você lê, mais você entende. Quanto mais você lê, mais aquela palavra está no seu coração e o Espírito pode trazer a sua compreensão quando você estiver lendo outra passagem. Por isso que semana passada eu estimulei a fazermos o plano de leitura anual. Vai ter coisa que não vai entender? Vai. Poucas? Não, muitas. Tem problema? Não tem. Continua lendo. Pode me procurar, procura os presbíteros, procura os diáconos, procura outros irmãos, para que juntos possamos entender cada vez mais e melhor. Terminei de ler uma vez, é suficiente? Não. Então comece de novo. E uma coisa que me impressiona nas Escrituras, que elas são as palavras vivas de Deus, de que cada vez que eu leio, eu percebo coisas novas e diferentes e que me transformam de maneira diferente. Porque eu estarei vivendo circunstâncias diferentes. Então, o mesmo texto que me encoraja, um outro dia vai me confrontar. Então, é no contato com a palavra que o Espírito Santo transforma o nosso coração e vai nos amadurecendo, nos fortalecendo na caminhada cristã. Então vejamos aqui o que João diz, né? Que Jesus Cristo, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então essa função do Espírito Santo na nossa vida, existe uma função que o Espírito Santo é uma espécie de holofote para Jesus Cristo, ele aponta para Cristo, e ele não só aponta, ele nos conduz nesse caminho. Então, a compreensão das Escrituras, ela é sobrenatural, a compreensão verdadeira. Eu já falei semana passada, eu não tenho a menor dúvida de que existem muitos ateus que conhecem muito mais da Bíblia do que eu conheço. Até uma diferença. O Espírito Santo abriu meu entendimento, e não deles. Pense em Paulo. Paulo era um dos maiores conhecedores do Antigo Testamento na época dele. E ele não conseguia reconhecer Jesus Cristo como o Messias prometido. Ele só não apenas não conseguia reconhecer, como ele ainda perseguia os que reconheciam. E é somente quando Cristo vai ao encontro dele, quando Cristo o transforma, Cristo abre os seus olhos, que todo aquele conhecimento ganha sentido. Então, conhecimento não é a mesma coisa que conversão. Conhecimento não é necessariamente a mesma coisa que entendimento das verdades espirituais. Se Deus não agir, se o Espírito não agir, nós estamos perdidos. E por isso, entender o Espírito Santo, a maneira como ele age em nós e o papel dele na vida da igreja é fundamental para a nossa fé. A gente precisa entender que o Espírito Santo não está aqui para ficar revelando o futuro para você, que o Espírito Santo não está ditando os mínimos detalhes da sua vida, no sentido do que você abre a Bíblia e agora que eu li esse texto, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, eu não vou comprar um carro, eu não vou comprar uma casa. Porque eu li essa palavra, eu tenho que ver o que eu tenho que fazer como crente. Porque o Espírito está nos conduzindo numa vida de amadurecimento cristão. E amadurecimento cristão pressupõe conhecimento das Escrituras e sabedoria para usá-la. E aí, se eu preciso comprar um carro ou não, eu tenho que avaliar o meu coração, qual a motivação de eu comprar esse carro. Eu estou comprando esse carro porque eu tenho uma necessidade ou porque eu quero me exibir para os outros? Eu tenho a condição financeira para comprar esse carro ou não? Eu vou passar necessidade? Eu vou ter que diminuir minha oferta? Eu vou ter que deixar de dar o dízimo para comprar esse carro? Não precisa. Eu não preciso que o Espírito Santo, isso é muito comum na vida pastoral, né? Vem a pessoa, normalmente são jovens e adolescentes, querendo ter um namoro, e, pastor, quero que você ore comigo para ver se, vou dar um exemplo aqui, uma menina, para ver se eu tenho que namorar ou não aquele garoto, determinado garoto, né? E eu tive uma situação dessa na minha vida com uma pessoa muito próxima a mim, né?
Não, porque ele me faz bem, é uma pessoa agradável e tudo mais, tal. Primeira pergunta que eu fiz foi: é crente? Não, falei, nem preciso orar. Não precisa orar, gente. Já não é crente, já não tem que ter o relacionamento de namoro. Como que você vai pensar um relacionamento de namoro? E o crente pensa no namoro com a finalidade do casamento. Como que eu penso num casamento em ter uma união com uma pessoa que não compactua da minha fé, não serve meu Deus, então ela serve a Satanás, não tem o mesmo objetivo de vida, não vai querer criar os filhos do mesmo jeito que eu quero, talvez nem queira ter filhos. E o crente, em condições normais de temperatura e pressão, não tem a opção de não ter filhos. Eu não os tenho porque Deus não me deu. Nem a mim, nem a minha esposa. Tem 15 anos que nós tentamos. Já fizemos tratamento, já tentamos adoção e até agora não foi. Quem sabe eu não sou o Abraão do tempo moderno. Mas, pode ser, nunca se sabe, não é? Se Deus fez uma vez, pode fazer de novo, não é? Então, a gente tem que olhar para algumas coisas, você nem precisa orar num certo sentido. Porque Deus já revelou na palavra. Já está lá, claro. Mas a gente tem o nosso desejo e a gente quer ofuscar o nosso desejo com uma suposta espiritualidade. Com uma espiritualidade que é falsa, que é mística, que nada tem a ver com a fé cristã. Então, a função do Espírito Santo é nos mostrar pela palavra que ela é a palavra e a maneira como a gente deve viver. Então, 1 Coríntios 2, 10 a 12, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E porque ele está em intimidade perfeita na Trindade, ele pode nos ensinar o que é certo, né? Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, o que foi dado não é o que está oculto. Né? Por isso que eu gosto muito de Deuteronômio 29, 29. Aproveita, minha esposa está aqui? Não, né? Não. A minha esposa ela tem uma característica, ela é muito curiosa. Então, às vezes ela chega com umas perguntas, mas o que você acha que Deus fez assim? Falei, qual que é o texto bíblico? Não tem. Falei, então eu também não sei. Não está revelado. Né? E Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós, os nossos filhos, e as coisas ocultas pertencem a quem? A Deus. Agora, qual que é, na média, a postura da igreja? Ela quer saber o oculto e deixa de lado o revelado. Nós não somos... É uns miseráveis mesmo, né? Nós estamos ali, ó, tem o revelado, e a gente não está se importando com o revelado. Mas o oculto, o que vai acontecer com a minha vida daqui a 5 anos? Será que eu devo seguir para esse emprego ou não? Já está tudo escrito. Você tem que ter a sabedoria para escolher. E nesse sentido eu recomendo um livro, Heber Campos Jr., Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. É um livreto simples que vai nos mostrar a importância de pedirmos sabedoria a Deus, usarmos a sabedoria que Ele dá e usarmos a Escritura para tomar decisão. Porque tem hora que a gente quer que o Espírito venha, a gente quer que apareça um anjo e fale, aceite essa oportunidade. A gente não quer isso? Por quê? Porque a gente não quer assumir a responsabilidade de lidar com as consequências da que nós estamos fazendo. Então, se eu vou para a igreja, e eu vou dar esse exemplo de novo, por motivos específicos, né? Se eu vou para a igreja e peço para abrir a palavra, para eu tomar a decisão se eu devo ou não comprar um carro, o que eu estou querendo é não lidar com a consequência se eu comprar o carro e aquilo trouxer problemas para a minha vida porque eu não tive um planejamento financeiro. Ou então, se eu entrei num acidente e se a pessoa não é muito bem ajustada, ela vai achar que é uma consequência de eu ter comprado o carro sem ter falado com o pastor. E assim por diante. Né? São as loucuras do nosso tempo, né? E aí, Isaías 59, 21, lá no Antigo Testamento, Deus prometendo o Espírito para abrir o entendimento, né? Ó, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos. Não se apartarão desde agora para todo sempre, diz o Senhor. É o Espírito de Deus que faz com que a palavra seja preservada, seja
seja estabelecida, num certo sentido, no nosso meio, né? E aí, o mesmo Espírito que nos ajuda a ver Jesus como nosso Salvador e Senhor, é aquele que nos ajuda a compreender a palavra de vida, reconhecendo a autoridade dela e confiando em suas promessas. Então é simples. É Ele que transforma o nosso coração de pedra em carne, é Ele que abre o nosso entendimento, é Ele que faz com que a gente crer em Cristo, e é Ele que vai ensinar como caminhar. Pronto. Só isso que a gente precisa buscar na vida, né? Acho que vai dar, hein? Vamos ver. Agora são mais 12 slides, está apertado. Vamos lá, ó. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Entretanto, reconhecemos que a íntima iluminação do Espírito de Deus é necessária para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. Nós também reconhecemos que há algumas circunstâncias relacionadas ao culto de Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e às sociedades humanas, que têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre devem ser observadas. Então esse parágrafo é pesado, mas vamos para cima aqui, ó. Então, 2 Timóteo 3:15 a 17, texto bastante conhecido, né? E que desde a infância sábios as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Então, a gente já viu que essas sagradas letras, no caso de Timóteo, era o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento traz conhecimento salvífico e revelador a respeito de Jesus Cristo, e por isso ele não deve ser descartado, mas sim considerado e ser alvo de um grande apreço nosso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui, a gente está vendo aqui a questão de conhecimento para a salvação, fé e vida do homem, dado de maneira clara ou deduzido dela. Então, Paulo está falando a Timóteo que ela é útil para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça. Com qual finalidade? Para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Resumindo, é o que eu tenho falado há algum tempo. A palavra de Deus, ela define o que nós somos, ela nos mostra quem nós somos, ela define o que nós devemos fazer, o que nós devemos crer e a maneira como nós devemos nos portar. Tudo procede da Escritura. E isso em qualquer área da nossa vida. Qualquer área da nossa vida. Vou dar um exemplo aqui da questão que pode ser lógica e claramente deduzido dela. Certo? Me dá uma referência bíblica, por favor, que diz assim: não postarás fotos sensuais no Instagram. Tem essa passagem bíblica na sua Bíblia? Se tiver, mostra aí, que na minha não tem. Tem alguma passagem bíblica que diz: não consumirá pornografia via WhatsApp? Tem alguma coisa lá na tua Bíblia lá ou não? Pergunto a vocês: o crente deveria fazer uma dessas duas coisas? Mas você não tem referência bíblica para falar isso. Muitas vezes o pastor é acusado dessas coisas, né? Mas isso é claramente deduzido das Escrituras. É fácil você ler os princípios expostos na Escritura e chegar a essa conclusão. É claro, a partir das Escrituras, que homem e mulher não deveriam ficar revelando o seu corpo nas redes sociais. É claro que, além de não revelar o seu, você não deveria consumir o dos outros. É simples isso. É básico. Mas não tem um mandamento lá. Tem um mandamento lá? Não terás teatro na hora do culto? Mas não precisa usar mais do que 2 neurônios para ver que não dá. Não é
a maneira como nós adoramos a Deus. Então, existem mandamentos que são explícitos e existem outros que são deduzidos das Escrituras. Que nós, então, pegamos princípios e aplicamos para a vida real. E aí, tem lá, eu posso ficar aqui a manhã inteira falando isso. Não fumarás maconha, não cheirarás cocaína. É difícil? Não. Não é difícil entender que não é para fazer isso. Tá lá, não matarás. Posso abortar? Não matarás. E a ideia ali não é não matar em qualquer circunstância, é não assassinar. É a ideia de fazer um assassinato premeditado. Basicamente um aborto. Isso é um exemplo. Existem outras formas de matar de maneira premeditada. Minha esposa me traiu, eu armo uma emboscada e mato a minha esposa e o camarada. Foi premeditado. É diferente de um caso de defesa. Fui ser assaltado, eu e minha esposa. Aqui em Portugal, pelo que eu fiquei sabendo, bandido não tem acesso à arma. É lá no Brasil que eles têm loja específica para isso. Aqui em Portugal, não. Então, se o camarada vier me assaltar e eu ver a condição, eu acabo com a raça dele. Porque ele está importunando a minha e a minha esposa. Se o camarada entrar na minha casa e eu tiver condição, eu acabo com a raça dele. Entre ele e a minha esposa, é ele que vai para o inferno. Deixa a minha esposa quieta. Então a gente precisa ver que são coisas fáceis de deduzir. Se eu fui chamado para proteger a minha esposa, a dar a minha vida pela minha esposa, posso eu ser covarde? Não posso. Eu vou dar o exemplo do assalto que acontece lá no Brasil. O cara vem com a arma. Eu quero que ele aponte a arma para mim, não para minha esposa. E eu que tome o tiro e não a minha esposa. Está escrito isso na Bíblia? Tá, mas não com essas palavras. Então essa é a ideia de nós, lógica e claramente deduzirmos os ensinamentos das Escrituras. E isso vai para tudo na nossa vida. Por exemplo, a Bíblia diz como que nós devemos votar em políticos? Sim e não. Ela não dá um número do partido, mas ela dá os princípios que devem guiar o meu voto. Ela vai falar coisas que para nós são mais importantes do que dinheiro. O que é mais importante do que dinheiro para nós? São os nossos valores. Então são os meus valores que devem pautar a minha decisão no político que eu vou votar. Isso é um exemplo de coisa que não está lá, mas a gente tem que, a partir de lá, chegar a uma conclusão. Né? E assim por diante. A maneira como tratar a esposa, comprar ou não comprar determinadas coisas, ter um determinado estilo de vida ou outro, e assim por diante. Então, muitas vezes, a gente vai chegar em conclusões aqui na igreja e eu, no caso, pregarei, ensinarei algumas coisas. Assim, mas, pastor, isso aí não está na Bíblia, não. Está e não está. Está porque os princípios que me guiaram o meu pensamento a isso estão lá. Né? Então, vamos lá. Então, o capítulo 1, parágrafo 6, afirma a doutrina da suficiência das Escrituras. Ou seja, se você quer saber o que vai equipá-lo completamente para a salvação, para a fé ou para a vida, você o encontrará nas Escrituras. Se você quer saber o que Deus considera essencial para a própria glória, você achará na Bíblia. Na verdade, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias é revelado nas Escrituras. Então, se não está revelado, ela é o quê? Desnecessária. Então, veja, não existe situação na sua vida em que a Bíblia não seja útil. Não existe circunstância na sua vida que a palavra de Deus não seja importante. Tá vendo como a confissão de fé é legal? Eu gosto dela. Então, a suficiência das Escrituras se aplica a todos os assuntos pertinentes para a nossa salvação. Não precisamos ir a nenhum outro lugar. Não podemos ir a nenhum outro lugar para encontrar o caminho da salvação. Isso vale também para todas as questões de fé. Toda a doutrina cristã deve ser derivada somente da Bíblia.
né? E aqui a gente pode lembrar o nosso irmão Pedro, né? Para quem iremos, se só tu tem palavras de vida eterna, né? Então, não temos outro lugar para recorrer senão a própria Escritura, né? Então, as Escrituras são suficientes para a vida também. Por isso, a Assembleia de Westminster diz que somente a Bíblia contém a lei de Deus. Ela possui também todos os princípios gerais aos quais precisamos nos dedicar para viver diante da face de Deus. A suficiência da Escritura para a vida não nega que precisamos de constante e extensa informação e mantimentos do mundo criado para viver. É claro que precisamos. A Escritura é suficiente no sentido de não precisarmos de nenhuma revelação especial, adicional da parte de Deus para nos guiar pela vida. Nada além da graciosa revelação disponível para nós na Bíblia. Então a ideia é que, de fato, com novas descobertas, com novos conhecimentos existentes, nós precisamos desses conhecimentos, nós usamos esses conhecimentos. Por exemplo, a gente usa o YouTube para disponibilizar EBD para quem não pôde assistir aqui presencialmente. A gente transmite os nossos cultos para que pessoas que ainda não conhecem Jesus ou que estão impossibilitadas de vir à igreja possam ser abençoadas pela palavra. Então a gente usa de fato conhecimento e desenvolvimento tecnológico que está aí. Não são crentes necessariamente que estão desenvolvendo as novas tecnologias, mas nós podemos utilizá-las para a glória de Deus. Então, nós devemos buscar nas Escrituras a maneira como a gente deve se posicionar, e não no padrão da sociedade. Num certo sentido, nós sempre seremos estranhos. Se a gente estiver muito normal perante aos olhos da sociedade, tem alguma coisa de errado conosco. Existe um sentido em de que nós não nos encaixamos no padrão deles. É igual quando você pega a criança com aquele brinquedinho de encaixar as formas, sabe? Tem um círculo, tem um triângulo. Nós somos o quadrado sendo tentado encaixar no triângulo. Não encaixa. Por isso, nem tenta. Nem tenta ser aceito. Nem tenta conformar seus valores. Você vai perder seu tempo, você vai enfraquecer a sua fé e você vai envergonhar o Evangelho. Existe um aspecto de nós somos chamados a... Tem uma passagem bíblica que eu gosto bastante, porque me lembra Muay Thai. Como assim Muay Thai, né? A arte da luta tailandesa, né? De que nós não somos daqueles que recuam. Nós somos dos que avançam. Então a igreja de Deus, ela não foi chamada para recuar, ela foi chamada para avançar. E você não avança cedendo. A gente não foi chamado para ceder na nossa fé. A gente foi chamado para viver a nossa fé. Não existe espaço para retrocesso na fé cristã. Tanto é que Jesus Cristo fala, vamos ver se vocês lembram dessa passagem, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então tá, aula básica de guerra. Porta é arma de ataque ou é instrumento de defesa? E por que a gente acha que o diabo que está atacando a igreja e não a gente está atacando o inferno? Quem não vai resistir ao inferno? Porque a igreja vai chegar arrombando a porta para resgatar os eleitos que ainda estão sendo enganados pelo diabo. O inferno, o diabo, está tentando se defender e quem ataca somos nós. Porque nós temos aquele que é o Todo-Poderoso e já fez a boa obra, já viveu a vida de obediência, já morreu em nosso lugar, já ressuscitou, já foi assunto aos céus e vive reinando soberanamente. Qual que é a chance da gente perder o jogo? Mas a gente se encolhe igual criança mimada chorando na cama. Vivamos a nossa fé. Tenhamos coragem de enfrentar os desafios e as consequências que serão trazidas por conta disso. Ainda que isso custe o seu emprego, ainda que isso custe amizades, ainda que isso custe a sua vida, a sua liberdade. A liberdade final, que é a liberdade da escravidão, não pode ser mais tirada, porque Cristo já conquistou. Como diria Jesus, não temos aqueles que possam matar o corpo, temos aquele que pode mandar sua alma para o inferno. Essa é a ideia, né? Então, toda a nossa vida tem que ser moldada pelas Escrituras. Todos os nossos pensamentos têm que ser levados cativos
ao nosso Senhor. E não adianta. E vou falar uma outra coisa para vocês. Vocês acham que fé e ciência são conflitantes? São duas áreas que não têm encaixe? Mas não tem a ciência que fala um monte de coisa que a nossa fé é uma fé de pessoas tolas e que diz a mentira? A ciência só é verdadeira quando ela está em sintonia com as Escrituras. A partir do momento que a ciência começar a confrontar o que a Escritura revela, mentira. E como eu disse aqui para quem estava um pouco mais cedo, não existe vida sem viés. Não existe pesquisa sem viés. Não existe afirmação sem pressupostos. Todo mundo tem os seus. Seja o cientista mais renomado, seja o cristão menos instruído. Todos nós temos pressupostos. Todos nós partimos de algum lugar. Por favor, partamos das Escrituras. Que seja a partir dela que façamos e que possamos crer. Porque desafios, nós seremos zombados no meio acadêmico. Nós seremos zombados no meio acadêmico. Então eles não estão fazendo ciência. Que eles não estão conseguindo reconhecer de onde vem o conhecimento verdadeiro. Se é Deus a fonte da verdade, a ciência precisa da verdade para ser ciência. E é por isso que ao longo da história, grandes cientistas foram cristãos. E é por isso, por exemplo, nos Estados Unidos, que aquelas que foram as maiores universidades do mundo foram fundadas para formar pastores. Se você for em Harvard, lá tem a plaquinha do motivo da fundação de Harvard. E os colonizadores, os imigrantes, colocaram assim, tradução do Leonardo. Depois que nós nos estabelecemos e nós estamos vivendo aqui, nós precisamos ser alimentados espiritualmente de maneira adequada. Para isso, nós precisamos preparar bem os nossos pastores. Por isso, nós estamos criando Harvard. Uma universidade que claramente hoje nega a Deus. Uma universidade claramente hoje que apoia a ideologia de gênero, que vai contra a coisa mais básica do mundo. Então é possível se desviar, nesse sentido, uma instituição da sua origem. Então, uma vez que a ciência não está condizente com a fé, ela não é ciência. E não é no nosso parâmetro, é no parâmetro daquele que criou todas as coisas. Aí é parâmetro de garantia garantida. Nossa, ficou ruim, né? Qualidade garantida. Mas vamos lá. Olha só o que Paulo fala para a igreja na Galácia, né? Admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas ainda que nós mesmos, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, no dia que eu pregar alguma coisa a mais aqui, já falei para vocês, vem atrás de mim aqui, me corrige e depois você me mata, tá certo? Aí pelo menos eu posso ir embora em paz, tá certo? Então, a importância desse assunto, né? Então vamos lá, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Veja aqui, ó, tinha alguma coisa mexendo com a cabeça dos nossos irmãos? Espírito, palavra ou epístola. Que, como ser, então indica que não era. Mais uma vez, Paulo reconhecendo aqui a inspiração divina nele e nos outros apóstolos e não de outros. Né? Então, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, desde essa época, tem gente tentando adivinhar a volta de Cristo, né? Mas é outra história. Vamos lá, né? Ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógico e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará.
Então, o que o Van Dixhoorn vai dizer aqui para nós? Entretanto, às vezes precisamos compreender e deduzir as doutrinas cristãs a partir das Escrituras. Precisamos meditar cuidadosamente e zelosamente na Escritura e comparar suas diferentes passagens. Quando fazemos isso, encontramos algumas verdades que fluem inevitavelmente das Escrituras. Então vai ter hora, quanto mais você lê, vai ter coisa assim, não tem mais como negar isso. Eu até não gostava dessa doutrina, tem uma doutrina até que é meio chata para o meu coração, mas lendo agora não tem mais como eu negar. Essa é mais ou menos a ideia aqui. Então muitas vezes Deus nos revela a sua vontade nos princípios e não podemos modificá-los. Nós não temos esse direito. E não podemos modificá-los, não podemos ignorá-los ou ir além deles. Em outras palavras, a igreja cristã deve dar atenção ao que está expressamente registrado na Escritura. Da mesma forma, deve se dedicar ao que pode ser deduzido como consequência natural e boa. Então, aí, a igreja deve parar. Então, uma coisa importante aqui. Naquilo que depender de mim, né, dentro da minha função, se Deus permitir que nós caminhemos juntos, a igreja Pedras Vivas nunca será um lugar de inovação. Igreja não foi chamado para inovar. Igreja foi chamado para manter a tradição que foi entregue por Jesus Cristo e os apóstolos. Aqui não é lugar de criatividade num certo sentido. Aqui é lugar de obediência nas ordens que foram dadas. A gente pode ser criativo em outras coisas, em outras áreas da nossa vida. A gente não pode ser criativo na maneira como a gente cultua. A gente não pode ser criativo na maneira que nós cremos. Nós temos um conteúdo que foi dado, o pacote já está fechado. A gente não tem o direito. Então, no que depender de mim, vai ser sempre sem graça. E como diria um professor meu, ser presbiteriano é meio chato. Porque você lê, é só isso que eu tenho que fazer. Não tem inovação. Eu não tenho que ficar bolando a cada semana, a cada mês, uma artimanha nova para prender a atenção de vocês, para trazê-los para cá. Ou você vem por Deus, ou você que se exploda, num certo sentido. Então, a gente tem que estar com isso claro no nosso coração, de que não é inovação, é manutenção de uma tradição que foi dada pelo próprio Cristo e pelos próprios apóstolos, inspirados por Deus. Então, olha lá, ó, o ensino de Cristo e dos seus apóstolos são suficientes para nós. A explicação do cristianismo dada por eles é definitiva. Não há necessidade de boas novas adicionais acerca da salvação. As notícias que temos não podem ficar melhores. Isso é importante. Não tem como ficar melhor. Já está perfeito. E nós ficamos tentando inventar moda aí. Não há necessidade de acrescentar algo à doutrina. Tudo o que precisamos saber para a fé cristã é encontrado na Bíblia. Eu vou pular esses aqui. Eu falei para vocês que eu queria terminar, né? E eu estou 2 minutos atrasado. Então vamos ficar 5 aqui. Então reconhecemos a iluminação do Espírito de Deus é necessária e para a salvadora compreensão das coisas reveladas. Eu acho que isso aqui está claro. A gente já conversou isso várias vezes, da importância do Espírito, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento. Falei do exemplo de Paulo. Se Deus não tivesse aberto o entendimento dele. Pronto, essa daqui que eu quero gastar meus últimos 3 minutos. E o pessoal dos cânticos, por favor, me perdoe. Nós também reconhecemos que há algumas circunstâncias relacionadas ao culto de Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e às sociedades humanas, que têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre devem ser observadas. E aqui eu quero falar rapidamente, menos tempo do que eu gostaria, sobre o governo na igreja, sobre alguns aspectos do governo da igreja, né? Então, primeiro vamos ler aqui alguns textos bíblicos, e aqui não é nenhuma perseguição ao Fernando, tá bom? Nós vamos ver aqui. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Não é nada pessoal. Aqui é palavra, tá certo? Mas o que Paulo está ensinando para nós aqui é que existem alguns aspectos culturais da nossa sociedade que nós deveríamos, por prudência, obedecer. E existem alguns aspectos culturais da nossa sociedade que, por prudência, nós desobedeceremos.
Então, existe um aspecto em que aquilo que é o padrão da nossa sociedade é o mínimo que nós devemos fazer. Nessa época, para os gregos, era motivo de desonra para um homem usar cabelo comprido. Hoje, não é mais. Na nossa sociedade, isso não é um problema. Da mesma forma, era para os homens, para as mulheres, desonroso falar sem o véu. Hoje, já não é mais. Então, existem alguns aspectos culturais que são um mínimo que a gente deveria manter. Então, existe algum sentido em que o padrão, vamos supor, de vestimenta da sociedade é o mínimo que a gente deveria seguir. Em alguns momentos já não dá mais. A gente não vai mais, a gente tem que ser um pouquinho bem mais acima do padrão que a sociedade se veste. Mas a ideia de que existem padrões culturais, comportamentais, que são aceitos, em que nós, tá bom, esse aqui a gente vai seguir para não arrumar confusão. E que não tem problema. Agora tem outros que a gente não abre mão. Essa é a ideia de nós estarmos, por exemplo, inseridos numa sociedade, até no livro ele traz o exemplo assim, né? Nós faremos um culto de 4 horas ou 4 cultos de 1 hora? Depende da sociedade. Tem sociedade, por exemplo, na África, que os caras viajam quilômetros e mais quilômetros a pé num sol escaldante para se reunir. Então, quando eles chegam lá, eles querem ficar um monte. E cultuar durante 4, 5 horas, para depois esse alimento que eles não vão ter PG durante a semana. Eles não têm Zoom para fazer reunião de oração. Apesar da reunião de oração mais abençoada ser presencial. Entende a diferença cultural? Ou então a igreja perseguida na China, que o cara tem que viajar 2 horas de carro, depois mais 1 hora a pé, no meio dos montes, para se reunir como igreja. Você acha que ele quer chegar lá e ter um culto de 1h30, onde o pastor prega só 50 minutos? Ele quer que o pastor pregue 2, 3 horas, porque é o alimento que ele vai ter na semana, porque ele não tem acesso à Bíblia como nós temos. Então existem aspectos que vão ser culturais, esse é um ponto. E o outro importante, isso aqui, ó. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, outro traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Isso significa que o culto público, esse que nós praticaremos daqui a pouco, o culto público, ele precisa de decência e ordem. Não é lugar de quando as pessoas estão cantando, você está falando outras coisas em voz alta perto das pessoas. Não é o lugar quando o pastor está pregando para você ficar falando com seu amigo. Não é o lugar na hora que está sendo ofertado os dízimos e as ofertas para você estar querendo cantar. Não é lugar para você querer falar coisa estranha se não tem quem traduza. Culto é lugar de decência e ordem porque nós servimos um Deus que é ordeiro. Ele estabeleceu ordem nas coisas, ele estabeleceu o jeito que o sol funciona, o jeito que a terra gira, ele estabeleceu todas essas coisas. E ele estabeleceu uma maneira como ele quer ser adorado. E hora de adoração a Deus não é hora de confusão. É um momento para cada coisa. E a gente deixa bem claro aqui. Agora é a hora da leitura de confissão. Então, por exemplo, na leitura de confissão, você não vai ficar ou fazendo uma oração de adoração. Você vai fazer uma oração de confissão de pecados. Na hora da oração de invocação, para a abertura do nosso culto, não é a hora de fazer uma oração de confissão de pecados. É tudo ordeiro. E nós temos que ter essa sabedoria. Não precisa vir uma revelação do alto para falar para a gente como a gente deve se comportar. Como diria lá, é só seguir o fluxo. O que a gente estiver fazendo, faz junto. Vamos orar, vamos cantar. E eu não posso trabalhar meu irmão que está do lado. Por isso, por exemplo, isso aqui, por favor. Hora de oração e hora de leitura bíblica não é hora de andar. Junta diaconal, por favor, vocês estão autorizados a manter a porta fechada e não deixar a pessoa entrar a hora que estiver lendo a Bíblia. Porque quando as pessoas andam, elas atrapalham quem está lendo. Quando você está orando e tem alguém se mexendo, a tua atenção na oração vai ser extraviada. Por isso, eu peço, não sei se aqui, eu já não reparei nisso ainda, se o grupo de cânticos, se eles se deslocam quando a gente vai orar. Espera, não precisa, não vamos, 30 segundos não fará diferença na nossa vida.
Está orando? Ore você também. Aproveite aquele momento. Depois a gente espera. Vocês podem andar, vem aqui, até mesmo eu ou alguém da liturgia. Não existe a necessidade de otimizarmos esse tempo. Então, quer ir ao banheiro? Segura mais 2 segundos. Você fala isso pro teu filho. Estamos chegando. Estamos chegando, 200 quilômetros. Estamos chegando. E o menino não vai ao banheiro? Ou estou errado? Os pais não fazem mais isso. Na minha época era assim. Então, leitura bíblica, oração, por favor. Não é nem por você só. É pelo teu irmão. É por amor ao próximo. Não se desloque. Não atrapalhe, não interrompa o fluxo do culto. Então vamos ver aqui que o meu professor falou de maneira mais educada, né? Vamos ver aqui. Ah lá. Mas no culto e no governo, Deus exige que usemos da luz da natureza e da prudência cristã. A própria luz da natureza, podemos dizer algumas coisas com respeito ao culto de Deus. Com certeza, não precisamos de revelação especial para nos dizer que Deus não vai se agradar se conversarmos com um amigo durante a oração. A prudência cristã sugere que encontremos um lugar de culto onde possamos ficar abrigados da chuva e aquecidos do frio. Estamos providenciando a segunda parte. Como disse Paulo aos Coríntios mais de uma vez, precisamos fazer todas as coisas com ordem, decência e sensibilidade, buscando a edificação de cada pessoa. Então a ideia aqui é de que tem hora que é só uma questão de bom convívio. Não precisa de revelação especial. Que nós possamos prestar sempre um culto ordeiro, centrado na palavra, respeitando a Deus e o nosso próximo. Porque se você for convidado diante de um juiz para testemunhar, eu duvido que você vai ficar conversando na audiência. Porque na audiência os caras vão mandar te prender. Eu queria ter esse poder. Mas nós somos presbiterianos, a gente não tem essas coisas. Não mando nada aqui, quem manda é o conselho, eu mando nada. Então, a gente tem posturas de muita reverência em outros lugares que às vezes falta dentro da igreja. Né? Por exemplo, algumas pessoas podem se perguntar, mas por que o pastor usa terno? Eu não uso terno porque eu acho que é uma roupa especial, é porque eu acho que o evento é especial. Porque eu creio que o culto é um momento especial. Um culto é um momento onde Deus se revela de maneira especial. E se eu estarei de terno diante de um juiz e diante do presidente da empresa que eu trabalhava, eu vou estar de terno diante do Senhor e Criador de todas as coisas. Essa é a minha ideia. Por isso eu entendo que a imagem comunica algumas coisas. Eu entendo que eu estou tentando fazer alguma coisa, o mínimo que seja, para mostrar minha referência, inclusive de maneira externa. Né? Não é legalismo, não é nada, não acho que o pastor que não usa é menos abençoado, não acho que ele é menos reverente. Eu acho que a maneira como eu fui criado, a maneira pelas empresas que eu passei, o terno sempre foi um sinal de reverência e de respeito às pessoas e, normalmente, ao chefe. Né? Então, era isso. Eu estourei muito tempo. Vou dar 5 minutinhos a mais, a gente vai ter um atraso no culto, só 5 minutinhos. E vamos orar. E aí, na outra semana, o Lucas responde todas as perguntas. Pai, muito obrigado por esse momento, pelo privilégio que tivemos aqui de ter a CBD. Muito obrigado pela sua palavra e muito obrigado pelos irmãos que o Senhor levantou na Assembleia de Westminster. Obrigado pela sabedoria que o Senhor deu a eles. Muito obrigado, pois esse documento tem sido de instrumento para a tua igreja, para a manutenção da tua igreja, para entendimento correto das Escrituras, pois são as tuas palavras que nos dão vida. São as tuas palavras que regem a igreja. Mas o Senhor usou irmãos nossos para que nos auxiliasse na compreensão da tua palavra. Muito obrigado por isso. Obrigado por esse momento, pelo café que teremos. O Senhor nos dê um bom momento de convivência, de comunhão, para que a tua igreja esteja cada vez mais unida como corpo de Cristo. E é no nome dele, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.